Que a paz e a luz de Jesus baixe até vós. Ricardo José Correia, boa noite. Como é que vão? Bem? Animados? Vejam, meus amigos, essa vida da Terra, essa composição da Terra, é uma composição difícil. Vocês sabem que é difícil. Complexa, difícil, sistemática. Então, vocês têm necessariamente de todos os dias estar com aptidão para aprender. Vocês terão que ter a força do aprendizado, para que no dia seguinte vocês consolidem melhor o aprendizado na composição do acontecendo. É difícil o acontecendo, é difícil, muito difícil. São notícias às vezes tristes, são desencarnes, são rompimentos, são crises existenciais, é dor, é miséria humana. Vocês conhecem o país que vocês vivem, há muita miséria social. Então é preciso que vocês todos estejam preparados, muito preparados, para uma dimensão do quê? Em primeiro lugar, de paz. É triste ver a humanidade mergulhada em guerra. A humanidade não está mergulhada em outra coisa senão em guerra. É guerra nos centros urbanos, é guerra, vejo, nas pequenas comunidades do interior, com lutas políticas, às vezes atrozes, no sentido de um destruir o outro. É guerra entre as grandes potências. É uma luta, nesse momento, intensa para fazer valer a força do poder. Quem tem maior poder. Então, a doutrina dos espíritos tem que, nesse momento, sensibilizá-los a agenciar o bem. E essa agenciar o bem não é fácil. Todas as pessoas que agenciam o bem, imediatamente, às vezes, são mal compreendidas. Porque agenciar o bem significa ter paciência, agenciar o bem significa ser forte, agenciar o bem significa saber administrar com coerência e dignidade a vida. Agenciar o bem significa dizer a si mesmo: não tem importância, amanhã será um novo dia, eu vou recomeçar, se preciso for tudo de novo. Então é a força do Evangelho informando permanentemente ao homem que aqui a renovação é fundamental no recomeçar. Tem que recomeçar. Vocês não percebem, mas cada dia que passa, o dia seguinte é um dia de recomeçar. Por isso, eu acho que vocês todos devem ser pacíficos internamente. Vocês todos devem ser criaturas que têm uma aptidão, construíram esta aptidão, descobriram que ela é inerente a vocês para a tolerância, para o bem, para o trabalho, justamente para a disciplina pessoal. Aqui é preciso disciplina pessoal. Quem não tem disciplina pessoal sofre muito, muito mesmo. Então, nós propomos que vocês se perguntem muito a vocês mesmos: será que eu tenho condições de fazer essa disciplina pessoal? A irmã Marina sempre pergunta-me: como é que você vê as pessoas, Leocádio? Você atende várias pessoas, os médios da casa, os seguranças. Qual é a grande crise deles? Relacionamentos. Quais são as outras crises todas? Alguns não abandonaram, por exemplo, a luta pelo poder do dinheiro. Qual é a outra coisa que você nota mais neles? Vaidade, orgulho. Aqueles que se intelectualizaram um pouco acham que sabem mais que os outros são inferiores. O que mais que você nota? Nota, por exemplo, que eles têm uma necessidade, sob todos os pontos de vista, de demonstrar os custos que custaram aos outros que são diferentes no aspecto de domínio e de uma sucessão de coisas muito desagradáveis. Então, é mais ou menos quando a coisa mudou um pouco depois, quando deixei a Terra. Não sei se não piorou. Não é? Então, o que vocês espiritistas precisam fazer? Em primeiro lugar, fazer o autoconhecimento. Esse espaço dentro de vocês têm que ocupá-lo com uma dimensão, evidentemente, de fé, de amor, de esperança, de trabalho, de fraternidade, de luz, de compreensão e, basicamente, de estar disposto a incluir a outra pessoa na vida de vocês. E a outra pessoa é a humanidade. Cada homem, cada pessoa que se aproximar de vocês compõe a humanidade. Então é preciso que vocês estejam com prontidão para aceitá-los diferentemente. Uns têm o rosto que vocês aceitam. Outros não têm o rosto que vocês aceitam. Uns têm um timbre de voz que vocês suportam. Outros não têm. Uns são comedidos no dizer as coisas.
outros não são. Uns dizem a vocês verdades, outros dizem a vocês mentiras. Mas são irmãos nossos. São criaturas que, na precariedade da vida da terra, querem se utilizar da precariedade para fazer proveito próprio. E não sabem que estão semeando grandes tempestades para destruições futuras. Então, nós não podemos deixar, nós, espíritos, ao virmos a Terra, de sensibilizá-los a um estado de ser. Nós queremos que vocês tenham essa força de ser boas pessoas, de ser honestos, de ser o princípio que vocês acreditam. É preciso ser o princípio que cada um acredita. Quando não se é esse princípio, aí é mentiroso. Então eu digo, por exemplo, que eu sou espírita, que vem aqui, que nos ouve, que lê as obras de Kardec, que convive com a dimensão espiritista, mas quando toca imediatamente em materializar, vocês se transformam, e às vezes, em pessoas ferozes, irritadas, bravas. Isso não significa cooptar com coisa errada. Ninguém deve cooptar com coisa errada, mas se deve trabalhar a dignidade do ser humano, permanentemente a dignidade do ser humano. Eu acredito muito numa educação não autoritária, mas uma educação com disciplina. Eu acho que, quem sabe, a crise das universidades, a crise do ensino infantil, fundamental, médio, essas coisas todas que vocês estão vivendo hoje, é falta de disciplina. Não há possibilidade de vocês, nesse momento, fazer valer o conhecimento de vocês e o nível de experiência sem disciplina. E esse sentido do processo de educação é um processo disciplinar. Vocês terão que aprender isso. Vai ser difícil, mas terão que aprender. Eu depois de desencarnado, o Paraná ainda tinha muito índio. Tá? Eu atendia lá no Guarapuava, Foz do Iguaçu. E temos grupos que foram se extinguindo. Lá ainda tem alguns, Mangueirinha. Mas eu percebi uma coisa nos índios. Os mais velhos são respeitados. Há neles também escola. Enquanto eles reúnem com os meninos e as meninas e conversam com eles sobre a experiência que viveram. E todos respeitosamente. Aqui na escola deles. A escola de vocês é diferente. Todo mundo sentado, que é uma coisa triste de ver aquilo também. Cabeça de um atrapalhando o outro, é uma coisa difícil. Né? Mas hoje sem disciplina. Cada vez mais. Mas disciplina não é grito. Disciplina não é, de maneira nenhuma, domínio absoluto sobre o aluno. Disciplina não é destruição da outra pessoa. Disciplina é uma consciência moral que ninguém pode lhe atingir. O professor, o docente, o médium espírita, o espírito manifestante, ele tem que ter necessariamente uma consciência moral. Quando ele tem essa consciência moral, dificilmente o atinge. Dificilmente. Eu diria para vocês, é quase impossível. Eu convivi com Júlia Vandeira, eu já disse isso para vocês. Júlia era muito espírita. Ia muito à federação, gostava dos centros espíritas, era tão boa que ela percorria os pequenos núcleos espíritas do Paraná. Vocês devem saber, né, que o espiritismo era perseguido. O clero perseguia muito o espiritismo, perseguia os médiuns. Muito. Inclusive aqui no Paraná. Quando vocês ouvirem falar de Lins de Vasconcelos, vocês várias vezes impediam prisões de Lins, e algumas vezes, a última vez que ele foi preso, e prendia por ordem do governador. Eram os governadores que mandavam prender. A situação era muito grave. Para vocês terem ideia, até o Getúlio se permitia, por exemplo, que o chefe de polícia entrasse nas casas espíritas a qualquer momento. É Getúlio quem diz, acabou isso. Não esqueço que até Getúlio a igreja luterana podia fazer e ter até sino. Mas para bater o sino tinha que pedir autorização para o bispo católico. É Getúlio quem diz não. Isso é um absurdo uma coisa dessa. E dali para cá vocês cresceram em todas as áreas. A doutrina dos espíritos com uma expansão extraordinária. Vocês não percebem muito. Mas a expansão espiritista é a mais sólida.
Porque quem veio para o centro espírita, nesse momento, e eu posso ver aqui pela chegada deles à mesa de trabalho que faço, e essas criaturas que nesse momento vão gradualmente, graças a Deus, se transformando em espírito, serão pessoas que vão transformar completamente a sociedade. Completamente. Vocês estão vendo essa força de combate à corrupção? Isso já é um pouco influência da doutrina dos espíritos. Já são líderes espíritas no Congresso Nacional, nos tribunais superiores, nos juízes de direito, em advogados de ofício, em funcionários públicos graduados, já permeia um pouco nos níveis, vejo, mais cultos da nação, o espiritismo, o pensamento espírita, a mensagem. Eu encontro essa mensagem que vocês distribuem, minha, aqui, nos gabinetes em Brasília. Vi, inclusive, esses livros que eu ditei através do instrumento que psicografamos, nos gabinetes, desde a Presidência da República até de deputados e senadores em Brasília, como vejo aqui no Paraná. Isso significa que o Espiritismo faz um grande caminho, a doutrina do Espírito. É o caminho da consolidação do processo mediúnico. É preciso que vocês que nos ouvem, que estão junto conosco, sejam muito firmes nos princípios espíritas. É preciso lembrar sempre, consolidar para vocês. Deus como fundamento da vida, Cristo como grande mestre, que veio permitir que vocês pudessem compreender melhor o próximo. O processo do livre-arbítrio com uma responsabilidade fantástica para cada um. Não pense que é simplesmente dizer livre-arbítrio. É a responsabilidade no pensamento, no sentimento, nas ações, nas palavras. É uma grande responsabilidade. É fazer com que o indivíduo, naquele momento, se assuma integralmente com o livre-arbítrio. Pois é o processo reencarnatório, que não é mais uma coisa, evidentemente, quimérica, e nem uma proposta quase indecente de dizer que alguém desencarnou hoje e 15 dias depois está reencarnando. Hoje, já com uma consciência crítica de que há um estágio para reencarnar, que as pessoas reencarnam tendo em vista as oportunidades para se transformar, consequentemente aprender. E a integração entre o mundo dos espíritos, aqueles que vocês sabem que existem, mas que vocês não veem, mas percebem, e o mundo material de vocês, onde nós podemos conversar, dialogar e fazer instantes diferentes de vida, consequentemente mudar a cotidianidade de vocês. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que juntos possamos construir um mundo melhor. E o mundo melhor é para todas as pessoas. O mundo melhor é o mundo do perdão, do amor, da compreensão, da luz, da esperança, da fraternidade. É o mundo da fé. E a fé só existe quando cada um diz com todas as letras e com a afirmação mais plena: eu sou a fé em Deus. Eu não tenho fé em Deus. Eu sou a fé em Deus. Ter pode deslizar e perder. Ser nunca. Nunca se perde a fé. Quem é a fé nunca perde. Não esqueço disso. Que Deus os abençoe.